Eita, Jesus maravilhoso, tudo bem com vocês? Hoje, nessa noite, eu estou aqui para contar um testemunho para vocês. Muita gente sabe que uma doença por nome de gota não tem cura. Você quer saber a respeito desse testemunho? Venha comigo. Eu estava padecendo de uma enfermidade nas mãos, que ela inchava os dedos e doía muito. Às vezes a junta aqui, ó. E aí eu não sabia que doença era essa. E aí depois eu fui descobrir que essa doença chama gota. E essa doença é o cão chupando manga. Só o nome já está dizendo, né? Gota. Vem da palavra gota serena, alguma coisa do tipo. É o cão chupando manga. Não tem outra explicação para essa doença. É uma doença muito horrível, que dá uma dor insuportável. Para você ter ideia, se ela pegasse apenas um dedo seu, você não consegue dormir. É uma doença terrível. E aí eu conheci um rapaz que ele padecia dessa doença e ele começou a inchar essas juntas aqui do cotovelo, ficou muito feia, muito horrível. E também o joelho dele. Ele ficou totalmente aleijado por causa dessa doença. Essa doença é o cão chupando manga, não tem outra explicação. E aí eu tenho uma amiga, que ela já é uma senhora, já tem uns 80 anos de idade. E ela padece dessa enfermidade e a enfermidade agravou mais ainda. Ela constantemente fica com todos os seus dedos inchados. Em uma mão, geralmente ela tem 2, 3 que está inchado e ela já está ficando com isso aqui já deformado. Então, uma doença muito feia, uma doença horrorosa. E eu orei ao Senhor para que o Senhor me libertasse dessa enfermidade. Durante muitas vezes, no meio da noite, eu acordei com essas dores. E ela se estendia uns 2 dias e era uma dor horrorosa. Era uma dor que o seu dedo, quando pegava um dedo seu, o dedo simplesmente ficava imóvel. É uma dor insuportável. Só quem tem a doença entende o tamanho da dor. E aí, inclusive, eu nem usava aliança. Por quê? Eu sou casado, mas não usava aliança. E muita gente não entende o mistério. Por quê? Porque quando eu dormia com aliança, o dedo poderia inchar. Eu não sabia qual que era o dedo que ia inchar. Então a doença, ela pegava um dos dedos a qualquer hora e do nada você já começava o dedo inchar, você já começava a passar mal e você já ficava com o dedo horrível, inchadão assim, grossão. E aí eu ficava com medo de usar aliança e aí aconteceu um problema maior desse dedo vir inchar com essa aliança e depois ter que cortar o dedo, né? Então, para evitar esse extremo, eu não usava aliança. E aí o que aconteceu? Eu comprei uma geladeira nova e aí os rapazes que foi entregar a geladeira roubou as alianças. E aí eu fiquei sem aliança por um bom tempo. Até hoje eu estou ainda. Mas o certo é que eu fui liberto dessa enfermidade. E aí esses dias eu estava orando ao Senhor e aí eu percebi que realmente eu estava curado. Aí veio um pensamento na minha mente, eu pensando, não, quando tiver um aniversário que eu passar um ano, que eu ver que realmente eu estou liberto, aí eu vou contar o testemunho. Mas o Espírito Santo me fez entender o seguinte, que eu
já estava curado. Ele falou para mim, falou muito bem claro, que eu não deveria esperar mais para contar o testemunho. Por que eu estou contando? É porque aquela senhora, que eu já falei que ela é amiga minha e está padecendo da enfermidade, ela já tem uns 80 anos e ela é uma pessoa extremamente justa, uma pessoa extremamente de Deus. Um detalhe, ela é uma crente fiel a Deus. Aí você pergunta aí do outro lado, por que que você foi curado e ela não? O Espírito Santo, ele me deu a resposta. Você quer saber essa resposta? Continue aí assistindo. Então, eu nos meus vídeos, eu prego muito a respeito de fé. Tem gente que fala que o certo é pregar só sobre salvação, mas eu acho que o certo é pregar de tudo. E como o Espírito Santo me usa muito para me falar a respeito de fé, eu falo muito a respeito de fé. Por quê? Porque eu era uma pessoa incrédula. E aí eu me dediquei tanto que eu aumentei muito a minha fé. E por isso eu tenho uma fé muito grande. Aí você pode estar se perguntando por que aquela velhinha não foi curada? Ela não é uma mulher de fé? Interessante que ela tem fé. Você vai descobrir agora, nesse momento, por que aquela senhora não foi curada. O Espírito Santo me deu a resposta quando eu estava orando de madrugada. Por quê? Eu oro de madrugada porque Deus falou na sua palavra lá em Provérbio. Ele falou o seguinte: aquele que me ama, eu amo, e aquele que me busca de madrugada, me achará. Então, de madrugada é o melhor horário para você buscar a presença de Deus. Motivo porque eu já expliquei para muitas pessoas. É porque naquele momento você acorda ali com a mente vazia, então você consegue se concentrar melhor e aí você consegue entrar numa dimensão, uma dimensão espiritual com mais facilidade. E também a fila é brincadeira, gente. Isso aí não tem nada a ver essa questão do tamanho da fila. Muita gente brinca que de madrugada a fila é bem menor. Isso não é verdade, é apenas uma brincadeira, porque enquanto aqui é noite, no Japão é de dia e lá a galera está buscando o Senhor do mesmo jeito. Então isso aí não procede. Mas o certo é que eu estava orando de madrugada e o Espírito Santo me falou. Eu perguntei para ele por que aquela senhora, que é muito melhor do que eu, é superior a eu em toda dimensão espiritual, por que ela não foi curada? Aí o Espírito Santo me deu a resposta ali instantaneamente. Eu fiquei impressionado ali com a resposta que ele me deu. E confesso que chorei muito na presença de Deus, porque a emoção foi muito forte ali. Ele me fez entender que aquela senhora, ela não foi curada daquela enfermidade porque ela não buscou a cura no Senhor, e sim nos médicos. E eu fiz o contrário. Ao invés de eu buscar os médicos, eu busquei simplesmente ao Senhor. Então, engraçado que ela toma remédio e a doença agravou muito mais do que a doença em mim. Por quê? Porque ela foi buscar aos médicos e não o Senhor. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, e eu estou orando por ela, e vou estar jejuando por ela, e ela também vai receber a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o segredo é, para você receber uma cura, ao invés de você buscar o médico, busque ao Senhor, porque os médicos são muito importantes, mas os médicos, eles são para os incrédulos. Nós somos desafiados a viver uma vida de fé. Então, ao invés de você ficar sendo furado por agulha, tomando um horror de remédio que causa efeito colateral na sua vida, você sabe que o remédio, ele cura uma coisa e peteca outra coisa. Então, ao invés disso, meu irmão, minha irmã em Cristo,
Busque a presença do Senhor na sua vida, ao invés de buscar médico. E aí você vai ver que você vai ter uma vida muito mais saudável e uma vida muito mais de vitória. Lembrando que Jesus nos desafiou a viver uma vida de fé. Então você aceita o desafio? Ele falou o seguinte, olha, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então só eu e você pode dar essa resposta para ele. Então não vamos fazer feio, vamos viver uma vida de fé. Passa esse negócio para frente, para Deus abençoar mais pessoas, porque tem muitas pessoas que tem alguém na família que padece dessa enfermidade. E você pode estar sendo um canal de bênção para levar uma palavra para essa pessoa tomar posse da vitória na sua vida. Através dessas palavras aí, a pessoa vai tomar posse e vai ser curada. E você, eu e você, fomos um canal de bênção na vida dessa pessoa. Então, passa esse negócio para frente, meu querido. E, eita, Jesus maravilhoso!